O tema hoje que nós vamos abordar é o famoso explante de silicone. Pois bem, o explante de silicone está acontecendo já há algum tempo e é um tema realmente muito interessante, né? Na cirurgia plástica, como toda a medicina, as mudanças são muitas vezes muito rápidas e muitas vezes lentas. O do explante está durando já há algum tempo, mas a gente já tem observado algumas mudanças recentes. Para que a gente entenda por que aconteceu todo esse movimento das pacientes quererem explantar o seu silicone, é preciso a gente ir lá atrás, né? Vamos falar de mais de 30, 35 anos atrás. O que acontecia? As mulheres procuravam um cirurgião plástico com as mamas realmente muito pequenas e não havia uma interação do seu corpo com o volume da mama. Precisava ter um volume que desse um equilíbrio corporal. Então, eram silicones de volumes que tinham uma proporção do corpo do paciente. O que aconteceu? Começou uma explosão de procura. Começou, claro, o exagero. Começaram a colocar implantes muito grandes e houve essa demanda de volumes, aqueles implantes que se usava 120, 150 centímetros cúbicos, eles cresceram e a maioria era de 350, 400, em alguns casos exagero de 500 e às vezes mais de 500, 600. Claro que isso, alguma coisa ia ter um reflexo. Começou-se a ter o quê? As mamas implantadas com silicones grandes, elas tinham uma queda, a gente chama de pitose. E precocemente havia uma busca, um retorno ao cirurgião plástico para corrigir essa pitose. Correção dessa pitose não tem outra opção. É você fazer o levantamento da mama e trocar o implante por um volume menor. O que acontecia nessa troca? O paciente deixava de ter uma pequena cicatriz ou no sulco da mama ou em volta do bico para ter umas cicatrizes maiores. Então, depois de muitos anos, já agora vamos falar de 10 anos, o que aconteceu? A tendência de colocar os silicones menores. Já uma tentativa de prever essa necessidade de uma troca do implante menor, um ganho de uma cicatriz. Paralelamente a isso, né, a gente sabe e informa os pacientes que não existe silicone que tenha durabilidade eterna. Todo silicone necessita de troca. E a grande maioria troca entre 10 e 15 anos. Essa evolução toda acompanhou-se também agora desse período de 10 anos para cá, de um grande aumento na mídia, né, clamando sobre doenças do silicone, que são doenças que não têm comprovação científica ainda, mas que espalha e assusta as pessoas. Então, houve um aumento dessa tendência do explante, que é a retirada completa do silicone. O que a gente vê hoje? A gente está vendo hoje um retorno daqueles pacientes que querem voltar a colocar o silicone num número crescente. É uma notícia boa, porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Acredito que aquele exagero que tinha no passado é até benéfico que não retorne. É preciso um equilíbrio na procura, o paciente que tenha realmente uma necessidade. Porque na época do exagero, pacientes nos procuravam com as mamas bonitas, de tamanhos adequados, mas queriam mais. Isso é uma coisa que eu acredito que houve um equilíbrio, um entendimento do próprio paciente, das próprias mulheres, que o interessante é ter um corpo com equilíbrio e proporções, que é o que tem hoje. Os pacientes hoje procuram o cirurgião plástico para implantes menores, mamas menores e mamas com contorno natural. É uma parcela muito pequena que quer aquelas mamas volumosas e que quer aquelas mamas que denotem o implante. A maioria quer uma cirurgia que não demonstre que tem o seu implante. Então,
Eu estou trazendo isso para vocês porque é uma coisa que a gente percebe hoje, nesse último ano, este retorno do paciente buscando mamas menores e buscando o retorno ao implante de uma forma equilibrada, de uma forma natural. Então, é uma notícia muito boa que nós queremos trazer e compartilhar com vocês.